Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos. Hoje nós vamos começar a falar sobre transitividade verbal, né? É muito importante para diversas questões do português, para crase, regência, né? Então é bastante importante. Colocação pronominal, outra coisa importante. Então, assim, muito crucial, né, para todo mundo falante da língua portuguesa, né, principalmente para você que vai fazer concurso, entender, saber, né, a transitividade, tá? Porque isso vai te abrir portas para outras coisas. Então vamos lá. Lembrando que essa é a primeira aula, né? Nós não temos como resumir toda essa questão da transitividade verbal em apenas uma aula de 30 minutos. Portanto, nós dividimos em 3, ok? Essa é a primeira. Verbos intransitivos. Os verbos intransitivos não possuem complemento. E é importante, no entanto, destacar alguns detalhes relativos aos adjuntos adverbiais que costumam acompanhá-los. Então, os verbos intransitivos, para começar, né, gente? Eles não possuem complemento. Apenas são acompanhados por adjuntos adverbiais. Ok? Vamos entender isso melhor. Chegar, ir, né? Vamos pensar nos verbos chegar e ir. Normalmente vêm acompanhados de adjuntos adverbiais de lugar, né? Na língua culta, as preposições usadas para indicar destino ou direção são a e para. Então, gente, né, os verbos chegar e ir, né, eles sempre acompanham, né, o a ou o para quando eles estão indicando direção. Então, acaba atuando como adjunto adverbial, tá? Não complemento, tá? Não é um complemento verbal, é um adjunto adverbial. Então, vamos decorar isso: verbo chegar e verbo ir. Por exemplo, fui ao teatro. Então, ao teatro, né, é adjunto adverbial de lugar. Lembra que a gente sempre fala, quem vai, vai a. Então, apesar de parecer muito transitivo indireto, né, é intransitivo, tá? Então, esse a, né, quem vai, vai a ou vai para, né, ele é um complemento, faz parte. Desculpa. Então, essa preposição ela faz parte do complemento, né, do adjunto adverbial de lugar. Ela introduz o adjunto adverbial de lugar. Outro exemplo: Ricardo foi para a Espanha. Então, mais um caso aqui que nós temos a introdução do para, né? Essa preposição que também está indicando uma direção, um lugar a que se vai, né? Também adjunto adverbial de lugar. Observação: ir para um lugar enfatiza a direção, a partida. Ir a algum lugar sugere também um retorno, tá? Por que a gente fala quem vai, vai a, né? Porque geralmente é o uso que a gente mais dá para esse verbo ir, né? Eu vou ao mercado, não vou para o mercado. Por quê? Se eu for para o mercado, significa que eu vou ficar lá, né? Então, quando você vai, por exemplo, você mudou de bairro, né? Você mudou de bairro, você foi para onde? Agora eu fui pro Bom Retiro, né? Olha só. Eu fui para o Bom Retiro, que significa que eu fui morar lá. Então, eu vou permanecer um tempo lá, né? Eu não vou voltar para o meu bairro anterior, tá? Agora, quando você vai ao Bom Retiro, você vai ao Bom Retiro, né? Fui lá fazer umas compras, fui ao Bom Retiro fazer umas compras. Mas isso implica que você vai ter, né? Que você vai voltar, que tem um retorno, tá? Importante. Reserva-se o uso da preposição em para indicação de tempo ou meio, né? Então, vamos ver. Cheguei a Roma em outubro, né? Então, é o tempo. Quando que foi, né? Então, adjunto adverbial de tempo.
Ou chegamos no trem das 10, né? O trem é o meio, olha. Adjunto adverbial de meio, tá? Então, né? Bem fácil de lembrar. Chegar e ir, né? Chegar e ir. Verbos intransitivos. Outro verbo intransitivo, comparecer. O adjunto adverbial de lugar pode ser introduzido por em ou a. Por exemplo, comparecemos ao estádio ou no estádio para ver o último jogo. Né? Então, olha só, comparecemos, né? Aí juntamos aqui com o artigo, né? De estádio. Então, comparecemos ao estádio ou no estádio. O no, lembrando que é em mais o. Forma o no, tá? Então, comparecemos ao estádio ou comparecemos no estádio. Verbos transitivos diretos, né? Os verbos transitivos diretos são complementados por objetos diretos. Isso significa que não exigem preposição para estabelecimento da relação de regência. Então, o verbo transitivo direto, gente, não pede preposição. Isso significa o quê? Isso significa que vai ser uma relação direta, ele vai reger objetos diretos, né? Quando não tem preposição, o objeto que ele está regendo é um objeto direto. E no caso, por exemplo, da crase, né? Vamos pensar na crase. No caso da crase, a crase não vai ocorrer com esse verbo. Por quê? Ele não tem preposição. Então, não pede crase, ok? Ao empregar esses verbos, devemos lembrar que os pronomes oblíquos, o, a, os, as, atuam como objetos diretos. Esses pronomes podem assumir as formas lo, los, lá, las, após as formas terminadas em R, S ou Z. Ou no, na, nos, nas, após formas verbais terminadas em sons nasais, né? M, N. Então tá. Ou aqueles com NH, né? Então, gente, como eu disse para vocês no início, né, a transitividade verbal, ela está diretamente ligada à colocação pronominal, né? Por quê? A gente vai entender quais são os pronomes que vão se unir com determinados verbos, dependendo da sua transitividade, né? Então, nós temos aqui os pronomes oblíquos, né? O, a, os, as, e as suas formas, né? Lo, los, lá, las, no, nas, nas. São verbos transitivos diretos, dentre outros, né? São muitos, tá? A gente lista alguns aqui para você. Abandonar, abençoar, aborrecer, abraçar, acompanhar, acusar, admirar, adorar, alegrar, ameaçar, amolar, amparar, auxiliar, castigar, condenar, conhecer, conservar, convidar, defender, eleger, estimar, humilhar e namorar. Importante de namorar, o namorar vem aqui, né, nesse final dessa lista. Interessante que a gente sempre usa namorar como transitivo indireto, né? A gente sempre fala namorar com, só que é namorar. Namora fulano, João namora Antônia, ok? Então sempre como transitivo direto, tá? Não tem essa preposição com, que a gente costuma dizer. Então, quando você for escrever, lembre-se de colocar sem preposição. Fulano namora cicrano. Na língua culta, esses verbos funcionam exatamente como o verbo amar. Vamos ver. Amo aquele rapaz. Amo-o. Amo aquela moça. Amo-a. Amam aquele rapaz. Amam-no.
ele deve amar aquela mulher, ele deve amá-la. Um caso interessante, né? Quando a gente fala do verbo amar, é um caso que é uma regência, na verdade, que ela é poética, estilística, né? Que é o seguinte, quando a gente vê lá na Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Aí a gente se pergunta, poxa, mas aqui fala que eu não posso colocar essa preposição de a. Então tem dois fatores que estão implicados nisso. Primeiro, questão estilística, né? É uma questão, praticamente, quando você fala, é uma frase exclusiva de Deus. Praticamente, tá? Então, amar a já se tornou uma marca específica de amar a Deus, tá? É uma marca da Bíblia, uma marca religiosa. Não se usa para qualquer outro objeto, né? Para qualquer outro objeto não se usa esse a. Por isso é uma questão estilística, tá? E outra questão é a questão da... Agora fugiu o nome, peraí. É uma questão arcaica, né? Então nós chamamos de arcaísmo, né? Porque é aquilo que já caiu em desuso, que não se usa mais, né? Formas que a gente só vê mesmo em escritas muito antigas, né? Como a Bíblia, por exemplo, né? A Bíblia ela foi atualizada, mas a linguagem dela não foi atualizada. Ela continua usando voz, enquanto ninguém usa voz, certo? E por aí vai, palavras e termos que não são mais utilizados. Então, amar a Deus, se isso for perguntado para você, tá? É uma questão estilística e uma questão de arcaísmo, ok? Fora isso, tá, gente? Fora Deus, nenhum outro objeto se inclui essa transitividade. Nenhum outro objeto ganha essa preposição antes, tá bom? Só Deus. Aí, por favor, digo objeto como objeto direto, objeto indireto, tá? Por favor, não tô objetificando Deus, não. Os pronomes lê, lês só acompanham esses verbos para indicar posse, caso em que atuam como adjuntos adnominais. Então, vamos ver. Quero beijar-lhe o rosto. Então, quero beijar seu rosto. Prejudicaram-lhe a carreira. Prejudicaram sua carreira, né? Então, quando usarmos aqui o lhe, é um termo muito específico com esses verbos transitivos, né? É apenas para indicar posse, né? E eles atuam, no caso, não como objeto indireto, mas como adjuntos adnominais. Eles estão aqui, olha, acompanhando o rosto, tá? Acompanhando o quê? Aqui, ó, carreira, né? Então, adjunto adnominal dessas palavrinhas. Agora, verbos transitivos indiretos, né? Os verbos transitivos indiretos são complementados por objetos indiretos. Isso significa que esses verbos exigem uma preposição para o estabelecimento da relação de regência, né? Então, sempre vai ter preposição. Logo, gente, esses são os verbos, né? Tirando aqueles verbinhos, né, intransitivos, desculpem, lá no início, né, que a gente fala do chegar e do ir, né? Esses são os verbos com que a crase vai ocorrer, né? Então, quando você for pensar lá na crase, pense que a crase sempre vem acompanhando um objeto feminino, né? A maior parte dos casos, a crase é utilizada em alguns outros casos também. Mas geralmente ela está associada a um objeto indireto feminino regido por um verbo transitivo indireto, tá? Os pronomes pessoais do caso oblíquo de terceira pessoa, que podem atuar como objetos indiretos, são o lhe e o lhes, ambos para substituir pessoas, né? Igual a gente viu lá o, a, os, as. Então, no caso dos objetos indiretos, a gente vai usar o lhe e o lhes. Não se utilizam os pronomes o, os, a, as como complementos de verbos transitivos indiretos. Como os objetos indiretos que não representam pessoas,
usam-se pronomes oblíquos tônicos de terceira pessoa, ele e ela, no lugar dos pronomes lê e lês. São verbos transitivos indiretos, dentre outros. Então, nós trouxemos alguns exemplos, né? São muitos mais do que esse, tá, gente? Consistir, né? Tem complemento introduzido pela preposição em. Então, o que consiste? Consiste em. Quando você diz, né? Esse meu trabalho consiste numa explicação sobre física quântica, enfim, por aí, né? Exemplos. A modernidade verdadeira consiste em direitos iguais para todos, né? Então, olha, esse em tá aqui introduzindo direitos iguais para todos, né? Minha receita consiste em trigo, água e sal. Verbo obedecer e desobedecer, né? Vai ser a mesma regência, tá, gente? Obedecer e desobedecer. Então, possuem seus complementos introduzidos pela preposição a. Quem obedece ou desobedece, obedece ou desobedece a, tá? Então, quando você fala desobedeci meus pais, não. Eu desobedeci a meus pais. Devemos desobedecer. Desculpa, ato falho. Devemos obedecer aos nossos princípios e ideais, né? Então, devemos obedecer a quê? Aos nossos princípios e ideais. Então, complemento indireto, né? Complemento não, desculpem, objeto indireto do verbo obedecer. Eles desobedeceram às leis do trânsito, né? As leis do trânsito. Responder tem complemento introduzido pela preposição a. Esse verbo pode ser indireto para indicar a quem ou ao que se responde, né? Então ele pode, olha só, tem complemento introduzido pela preposição a. Esse verbo pode aqui, tá, gente? Não, pede, desculpa. Esse verbo pede objeto indireto para indicar a quem ou ao que se responde. Exemplo, respondi ao meu patrão. Ou respondemos às perguntas. Olha aqui uma crase, outra crase aqui. Respondeu-lhe à altura. Falando sobre essas crases aqui, por que essas crases ocorrem, né? Quem responde, responde a, mais o artigo de as perguntas. O que nós temos? As. Respondeu-lhe à altura. A preposição que o verbo pede, né? Mais o artigo a, igual a. Importante aqui, vou repetir, né? Isso é uma coisa que eu falo, eu já falei algumas aulas aqui. Importante. A crase, gente, ela só vai acontecer diante de palavras femininas, né? E alguns pronomes, alguns casos acontecem com masculinas também, mas são casos à parte, né? Mas é muito importante que pensar na crase como singular com singular, plural com plural. Se nós temos um a diante de uma palavra plural, né? Um a singular diante de uma palavra plural, tipo a perguntas. Acontece, tá? Não é errado isso aqui não, se a gente pensa que respondeu a perguntas que não queria responder, vamos dizer assim. Nesse caso, gente, nós não vamos ter a crase. Por quê? Ou a gente vai ter crase, né? A mais as, ou a mais a, então é singular com singular, plural com plural. Se nós temos um artigo singular diante de uma palavra plural, a crase não pode ocorrer, ok? Porque nesse caso não vai ser o artigo, vai estar só representando a preposição do verbo. Ok. Observação, o verbo responder, apesar de transitivo indireto, quando exprime aquilo a que se responde, admite voz passiva analítica.
Por exemplo, o questionário foi respondido corretamente. Todas as perguntas foram respondidas satisfatoriamente, né? A voz passiva, gente, né? É aquela voz que a ação, ela fica no segundo plano, né? Não tem um agente específico, né? O questionário foi respondido, ao invés de respondi ao questionário ou responderam ao questionário, ok? Então o agente ele fica meio que escondido, tá? Todas as perguntas foram respondidas satisfatoriamente. Então o sujeito fica meio, né, o agente, quem está respondendo, fica meio escondido. Simpatizar e antipatizar, mesma coisa de obedecer e desobedecer? Então, né, é o inverso, mas ambas seguem a mesma regência. Possuem seus complementos introduzidos pela preposição com. Por exemplo, antipatizo com aquela apresentadora. Ou simpatizei com os novos vizinhos. Foi instantâneo. Bom, é isso, a gente fica por aqui.